3 ataques em uma hora, gente, a mais uma base americana na Síria. Na verdade, a base de Al-Omar já foi atacada em outros momentos, né? Esses ataques têm sido sucessivos. O que acontece agora, que aconteceu agora mais recentemente, né? Particularmente no final da noite de ontem, no dia de hoje, foi um ataque bastante ousado, que ainda não teve ainda nenhum tipo de responsabilidade assumida, mas que de novo mostra aquilo que eu venho comentando com vocês aqui nesse canal, né? Os inimigos dos americanos estão sofisticando os seus mísseis, os seus drones, né? Estão cada vez mais entendendo, conhecendo profundamente o próprio sistema, né, de defesa aérea americano para saber driblar esse sistema de defesa aérea americano. Quem foi que atacou essa base? Até agora, como eu disse, não houve nenhum grupo que assumiu a responsabilidade. Pode ter sido o Kataib Hezbollah, né, que é um dos mais perigosos, digamos assim, né, ao menos perigosos, um dos mais perigosos, se não neste momento, naquela região, o mais perigoso ali, inimigo dos Estados Unidos, né, região Síria barra Iraque. E aí houve esse ataque novamente, foi um ataque em que as baterias aéreas não conseguiram assim repelir, né? Então elas atingiram a base de Omar, um incêndio foi instaurado inclusive na base. Os americanos tentaram responder, tentaram sair à caça daqueles que estavam atacando, né? Através dos seus helicópteros, porém essa busca dos americanos foi uma busca mal sucedida, não conseguiu entregar nenhum tipo de resultado positivo no momento, né? Então, assim, esse tipo de ataque, gente, na minha opinião, ele está inserido num conjunto maior de ataque, né? Que é permeado aí por uma intenção, né? De expulsar completamente os Estados Unidos das suas posições no Iraque e já é até assumido na Casa Branca também das suas posições na Síria. Está de fato ficando insuportável para os Estados Unidos manterem os seus efetivos nessas bases. Elas a cada dia estão mais perigosas, né, para os soldados americanos e ao mesmo tempo, assim, assusta o fato de que há uns 4 ou 5 meses atrás, né, nessas bases americanas não havia nenhum tipo de previsão, né, de ataque do inimigo, né, não se supunha que os inimigos americanos, né, dos americanos, fossem capazes de gerar todos esses atentados o tempo inteiro, esses ataques bem constantes, né. Também houve ali, sobretudo, depois dos ataques que os Estados Unidos, juntamente com o seu amiguinho, o fiel escudeiro, o Reino Unido, fizeram ali de maneira incessante contra todos aqueles grupos pró-Irã que estão presentes na Síria e no Iraque. Foram muitos ataques, muitos bombardeios dos americanos, né, para essas milícias pró-Irã. O que a gente está vendo agora é que isso não resultou em nada. Aliás, eu alertava para vocês aqui no canal, né? Esses ataques podem não redundar em absolutamente nada de positivo hoje para as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Porque esses grupos eles não são bobos, né? Eles aprenderam a lidar com o seu inimigo ocidental, né? Então, por mais que alguns dos seus membros possam ser eliminados, né? Em ataques como bombardeios ou também em ataques pessoais, né? Ainda assim, né? Esses grupos vão ficar cada vez mais fortalecidos. Este ataque que aconteceu na madrugada de hoje mostra claramente que de fato eles estão se fortalecendo cada vez mais, né? O meu palpite nesse caso é o seguinte, eu sempre defendo aqui que esses grupos, eles não são mais tão pequenos como as pessoas imaginam, tão frágeis como muitos supõem, e muitos também acreditam que eles só existem por causa do Irã, né? As suas armas são todas elas entregues a esses grupos pelo Irã. Sem a tecnologia militar iraniana, a instrução iraniana, esses grupos não teriam nenhum tipo de sucesso na sua luta contra o inimigo ocidental que os Estados Unidos, né? Que, na verdade, gente, o que está acontecendo é que esses grupos não são necessariamente tão dependentes assim do Irã. São grupos que sim, têm muita influência iraniana,
né, defendem interesses iranianos, né, mas não são necessariamente grupos que dependem totalmente, diretamente do Irã, né? Eles também constroem hoje os seus drones, principalmente drones, né? Alguns mísseis. Estão fabricando, sim, podemos falar que o Irã foi importante numa etapa inicial de orientação para a construção desses materiais bélicos e também para o uso desses materiais bélicos por esses grupos pró-Irã na região da Síria e do Iraque, né? Mas o fato é que hoje esses grupos têm certa autonomia e eles produzem sim muito dos seus materiais bélicos, das suas armas, né? Assim como acontece também com os Houthis no Iêmen. Então este ataque, contudo, foi um ataque aparentemente muito cirúrgico, que novamente driblaram as baterias aéreas dos Estados Unidos, geraram confusão, né, para a bateria aérea dos Estados Unidos, um problema de identidade. A bateria não conseguiu entender, não conseguiu fazer uma leitura, na verdade, sobre o drone, se era um drone inimigo ou não. Quando tentou entender, bum, já era, já estava sendo explodido ali pelos drones ali supostamente de alguma milícia iraniana. Não sabemos se foi o Kataib Hezbollah. Eles têm uma prática de, às vezes, assumem responsabilidade, às vezes não assumem. Eles também receberam muita pressão do próprio governo do Iraque, né, quando depois daquele atentado aí que vitimaram 3 soldados americanos de forma fatal. Dizem que também teria recebido uma certa pressão do Irã para vamos com calma, tal. Gerem mais ataques para assustar neste momento do que ataques para fazer vítimas fatais, tudo mais. Essa conversa do Irã com o Kataib teria sido algo assim que alguns falam que aconteceu, outros dizem que não. Agora, de fato, houve o pedido do governo iraquiano para que o Kataib Hezbollah desse uma aliviada aí nos seus ataques contra as bases americanas, tá? Mas o que é muito importante desses ataques às bases americanas? Eu já falei isso aqui para vocês também em outro momento, né? A importância desses ataques, essas bases americanas, está no fato de que eles estão, pouco a pouco, expulsando os Estados Unidos das suas bases no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos não decidiram por serem bonzinhos, de uma hora para outra começaram a respeitar a autonomia do Iraque. Não, os Estados Unidos estão sendo expulsos do Iraque e da Síria. Já é, assim, impossível permanecer no Iraque. O próprio governo iraquiano já pediu para que os Estados Unidos saíssem, já há um acordo para que saiam. Agora, o que também está havendo neste momento também é que está sendo impossível para os americanos permanecerem na Síria. Volto a dizer, os americanos saindo da Síria, isto representa uma vitória assustadora, colossal, gigantesca do regime do Bashar al-Assad. Por quê? Porque hoje ele não enfrenta uma guerra direta contra os Estados Unidos, não tem condição para isso, né? Tem muita dificuldade até para gerar recursos, né? A Síria é hoje um país, infelizmente, um país muito perseguido, né, com muitas sanções também. A sua economia está tendo muita dificuldade para se recuperar, de tal sorte que o governo sírio possui pouquíssimos recursos, né, em mãos para fazer investimento direto aí nos seus armamentos para enfrentar os Estados Unidos. Então, quem está lutando, neste caso, muito pró-Síria e ajudando muito a Síria nessa vitória contra os Estados Unidos são essas milícias pró-Irã, né, como o Kataib Hezbollah e muitas outras, né? Então, no fim das contas, elas podem sim gerar a saída dos americanos daquela região, o que vai representar, como eu disse, uma enorme, gigantesca vitória da Síria, que já está há muitos e muitos anos, né, lutando contra os americanos e contra forças também do Kurdistão, forças do Estado Islâmico e assim por diante. Então, esses ataques estão a cada dia, né, fortalecendo, na verdade, essa possibilidade de que os Estados Unidos deixem mesmo de fato a Síria e a Síria, portanto, consiga definitivamente vencer, né, finalizar completamente a sua vitória contra todos os seus principais inimigos dentro do seu território. Não deixa de ser, nesse sentido, uma grande notícia aí na minha opinião, para o sul global no geral. Não somente para a Síria, mas também para o sul global. Então, essa é a grande notícia hoje, né, em relação a ocupação americana da Síria de poços de petróleo, né, nos quais os Estados Unidos rouba petróleo e gás da Síria, tá bom, gente? É isso.